estamos de volta aqui com o terceiro e último bloco, o bloco que a gente mais explora o nosso convidado aqui. Hoje não vai ser diferente, viu, pessoal? Porque ainda tem alguns questionamentos aqui que nós queremos fazer e trazer aqui as informações para vocês, tá? Então, o doutor Marcones vai estar respondendo aqui para a gente. E agora, doutor, eu queria fazer a seguinte pergunta, que muitas pessoas têm dúvidas em relação às medicações de alto custo. Por exemplo, o médico prescreveu o tratamento cujos medicamentos são de alto custo. O que fazer? Como fazer? Muitas pessoas acabam se desesperando nesse momento, né? O médico prescreve a medicação, muitas vezes é uma medicação que não tem para onde fugir, né? É aquilo ali mesmo, não tem genérico, tem que ser aquela medicação mesmo. E a pessoa não tem condições de comprar. O que fazer, doutor? Olha, o Estado, ele não tem escolhas, mas ele tem limitações. E são essas limitações que obrigam com que ele adote aquilo que a gente até chama de... são as escolhas trágicas, né? De casos em que o Estado tem que atender entre aqueles que ele não consiga atender. Ultimamente nós temos tido muito exemplo e exemplos pontuais de casos de alto custo. Quanto mais a ciência evolui, a tecnologia evolui, mais a gente tem um rol de opções que são alcançados para atendimento de algumas enfermidades. E isso no mundo inteiro, né? E tem sido comum o ajuizamento de algumas ações para obrigar o Estado a fornecer ao paciente aquele tratamento ou aquele medicamento, alguns deles até ainda em fase experimental. Mas o que ocorre o Estado não pode se negar a atender algum paciente meramente pelo critério alto custo. Ao mesmo tempo, nós temos aquilo que eu falei para vocês, a limitação estrutural e financeira que o Estado tem. Os recursos não são infinitos e a demanda que o Estado tem que atender é elevadíssima, mas ele não pode se negar a atender um paciente, uma entrega de um medicamento ou fornecimento de tratamentos meramente pelo critério financeiro. Nós temos casos aqui no Brasil de pacientes que conseguiram decisões judiciais obrigando o Estado a levar o paciente para fora do país, salvo engano, o mais frequente são tratamentos nos Estados Unidos, de valores elevadíssimos, né? E os pacientes conseguem decisão judicial, pautado naquilo que inicialmente falei para vocês, direito fundamental, e na obrigação do Estado entregar e garantir esse direito, mas nós temos um limite de natureza financeira estrutural que automaticamente, se tiver uma situação em que aquele único paciente possa prejudicar a rede, a estrutura e o erário a ponto de afetar outros pacientes, aí diante dessa conjuntura é possível uma análise de não concessão pela via do judiciário daquele atendimento, daquele medicamento, daquele tratamento que está sendo demandado pelo paciente que busca a via judicial para conseguir tratamento ou medicamento. Mas sempre lembrando que isso é um caso muito ponto a ponto, caso a caso, e teria que ser algo de um valor tão exorbitante a ponto de comprometer o erário e a própria estrutura do SUS. A regra é que o paciente seja atendido ou no tratamento ou no fornecimento de medicamento para esses casos.
Até porque já existe, né, doutor, uma estrutura já, vamos dizer assim, montada, já tem um protocolo para esse tipo de atendimento, né? A não ser, como o senhor mesmo falou, assim, algo que fuja muito desse controle, dessa lista de medicamentos que já existe uma lista pré-existente, não é isso? Exato, isso. Esses casos mais extraordinários, eles ocorrem muito naqueles tratamentos inovadores, ainda em caráter experimental, que a gente tem ouvido falar fora do país com algum êxito, mas o catálogo de atendimento do SUS, ele já é bastante vasto, e dentro desse catálogo não existe o crivo de natureza econômica. O SUS é obrigado a entregar e entrega, quase sempre entrega, e é importante até ter essa compreensão que quase sempre o ajuizamento não é consequência de que houve uma negação ou uma negativa de atendimento. Muito se pauta na urgência e o SUS tem seus critérios de fila de atendimento, tem, para que possa alcançar atendimento da população, que eu ter uma organização, nesses casos de fila, e as decisões judiciais não tomam por base a fila natural da administração, mas não impede que haja uma análise de natureza médica para saber se aquele paciente conseguiu uma decisão judicial obrigando que ele seja atendido da forma mais breve possível, não implica dizer que esse paciente não possa ser submetido a uma análise e que seja apontado que, se eu atender aquele paciente que tem uma decisão judicial, eu vou deixar de atender um outro paciente que tem uma urgência maior do que aquele caso que é objeto de uma decisão judicial. O crivo é mais médico do que jurídico, né, nessas hipóteses. Então, o fator urgência, o fator constatado de urgência e emergência de um paciente que está à frente da fila, ele se sobrepõe aos casos em que o paciente venha a obter uma decisão judicial para que seja garantido aquele tratamento. Então, volto a falar, caso a caso, o estado do paciente é que define a sua prioridade, o seu alcance, o seu atendimento. Tem uma outra pergunta aqui, que é a respeito de plano, né? Por que os planos e seguros de saúde cobram preços elevados e negam-se a atender quando o tratamento é caro? Por que isso acontece, doutor? Por se tratar de uma empresas, pessoas jurídicas que se formam, se administram pautados na relação entre a sua receita e despesa, e pelo fator lucro também, que é o que move essa roda, é frequente que os planos venham a negar alguns atendimentos, ou que ele não tenha, ou que ele não tem interesse em prestar, ou que seja de um valor muito elevado, ou por se tratar de algo inovador, de custo elevado, e o plano não queira criar um precedente para aumentar a sua demanda, para que outros usuários venham a reclamar esse mesmo plano, é comum, lamentavelmente comum, que haja recusa pelos planos de saúde de prestar pontualmente alguns casos ali de maior complexidade, de maior custo. E é errado, não pode, não é permitido esse tipo de procedimento. Volto a falar, o que regra isso tanto Constituição como as legislações que tratam da autorização para que o plano de saúde preste esse serviço que é de natureza social, e também o Código de Defesa do Consumidor, porque ali é uma relação consumidor e plano de saúde, que é uma relação privada, mas ela tem que obedecer alguns direitos ali de natureza fundamental e social. Agora, doutor Marcondes, uma outra situação, o paciente, o pretenso cliente de um plano de saúde,
ele não ser aceito, o perfil dele não ser aceito pelo plano de saúde, e ele requisitar judicialmente ou juridicamente, requisitar que o plano aceite a adesão dele ao plano. É, tem situações, tem tido essa demanda. Alguns pacientes já chegam reclamando que o plano criou muitas barreiras, muitas restrições para que o próprio paciente ou a família do paciente façam adesão ao plano por barreiras criadas, segundo o relato do próprio paciente, pelo próprio plano. Não deu oportunidade para que, independente até da questão financeira, não deu oportunidade para que o paciente aderisse. O direito tem tido tem conseguido alguma solução para esses casos, ou as cláusulas, ou por ser um plano privado, torna-se difícil de juridicamente conseguir dar amparo para esse cliente. Bom, é comum, volto a falar, lamentavelmente comum que o rol de critérios impostos e criados, a porta privada, ela é bem mais estreita do que a porta do SUS, isso nós sabemos. Mas esses critérios de recusa da contratação, de ingresso, esses contratos, eles são contratos de adesão. Os planos criam o contrato, criam o plano, eles dão as condições e ditam as regras, e ao usuário, ao cliente, o contratante, resta concordar. Mas nós temos sempre que lembrar que esse serviço ele é prestado pelos planos de saúde com a fiscalização, acompanhamento e crivo das agências reguladoras e também do próprio Estado. Eles não podem, a título de exemplo, a adesão a algum plano e durante o período de carência que os planos geralmente impõem, o paciente venha a ter uma necessidade emergencial e cirúrgica ou de algum outro atendimento que seja de caráter emergencial. É comum, muitas vezes, que os planos recusem por ainda estar em vigência aquele período de carência. Isso também é errado. As situações de emergências, elas não estão submetidas a período de carência, exatamente porque o paciente não tinha como prever, e o plano também não fez por onde criar meios de prever aquele problema, aquela enfermidade, antes da contratação. Então, excepcionalmente, nesses casos de urgência e emergência, sequer a carência pode ser imposta ao usuário, ao contratante do plano de saúde. Mas temos sempre que lembrar isso. O plano de saúde, eles, embora prestados por pessoas jurídicas de natureza privada, essas pessoas jurídicas, elas atuam numa seara e prestam um serviço que é social. Ele é público, mas no nosso sistema permite que o privado atue nessa seara. E aí, em razão disso, e por tratar de saúde, que é um direito fundamental, as regras não são eminentemente pautadas em caráter privado e pautadas exclusivamente no aspecto econômico. Eles também são obrigados a atender algumas situações em que fica comprovada a necessidade do paciente. E no caso anterior, como eu citei exemplo para vocês, os planos eles tendem a tirar as boas condições de alguns planos, lógico, de tirar as condições de contratos individuais para impor a migração do usuário para planos melhores, ou planos corporativos, ou planos com outras condições novas, diferentes daquelas que foram firmadas lá atrás. Isso também é um procedimento errado, e os usuários que buscam o judiciário, eles conseguem obter decisões favoráveis na correção dessas exigências, dessas condicionantes que são abusivas e violadoras do Código de Defesa do Consumidor. Agora,
Outra situação, só para complementar, doutor Marcondes, tem a questão de portabilidade de planos também, né? E assim, a gente escuta falar que dá muita discussão, na verdade, mas até assim, até para que possa dar um aconselhamento para o cliente desses planos, paciente, cliente, a respeito de ler o contrato também, na verdade, né? Quando migra de um plano, assim, mas meu plano anterior ele cobria isso e aquilo. É importante a leitura, ou não se assinar aqueles contratos de imediato, pedir alguém que oriente, um advogado que oriente, se aquele plano anterior ele tinha mais garantias do que o plano que o paciente está aderindo. O direito, a assistência jurídica, o advogado também ele dá esse aconselhamento a respeito disso também, para evitar futuras demandas jurídicas. Todo e qualquer contrato, ele deve ser muito bem lido e relido, refletido, e só após esse procedimento, essa passagem dessas fases, é que ele deve ser assinado. Nós, brasileiros, temos uma carência nesse aspecto. Nós não temos uma cultura da leitura dos contratos que nós firmamos. E pior ainda nessa fase virtual que a gente se encontra, que os contratos são enviados para meramente você clicar numa aceitação, num link, num itemzinho lá que você aceita ou não aquele contrato. E automaticamente a gente vai no impulso e aceita essas contratações. E é um erro grave. Cito como exemplo para vocês do quão grave se ocorre isso no nosso cotidiano. No livro do Abílio Diniz, ele conta a história de um erro gravíssimo que ele cometeu numa parceria, numa contratação que ele fez com um grupo francês, e ele mesmo confessa que negligenciou na leitura do contrato, e anos depois, após a afirmação desse contrato, uma cláusula ali prevista fez com que ele até deixasse a presidência do grupo que a família criou. E nos contratos de planos de saúde, isso não é diferente. É sempre recomendável, não custa nada que você tenha hoje, da mesma forma que a preocupação que você tenha o seu médico, tenha também o seu advogado, da mesma forma o seu contador, que são os profissionais mais próximos da atividade cotidiana relacionada a esses contratos, aos aspectos financeiros. Tenha sempre, encaminhe para o seu advogado o contrato, peça para que ele dê uma leitura, peça para que ele faça uma revisão crítica e lhe diga o que você vai assinar, o que vai acontecer durante esse plano, o que foi excluído desse plano, o que está inserido, o custo daquilo ali, se vai ter, exemplo, qual participação, se tem alguns tratamentos que são excluídos do contrato, se o período de carência não é muito longo. Então, tudo isso é recomendável que você, antes de assinar um contrato, encaminhe para um advogado, um amigo, próximo da família ou de sua relação cotidiana que lhe gere confiança, mas peça sempre qualquer contrato, destacadamente quando envolve matéria ligada à sua própria saúde, peça para que o seu advogado leia, para que o seu advogado analise, e somente após isso venha assinar esse contrato. Doutor, o senhor tem mais alguma observação que o senhor gostaria de passar para o nosso telespectador? Algo que o senhor acredite que seja importante para ele em relação a alguma informação do assunto que nós estamos colocando aqui? Olha, nessa matéria de direito fundamental, a gente tem sempre que enxergar as duas óticas. É um tema polêmico e nós temos um sistema que nos atende, nem sempre na presteza e na velocidade que a gente anseia, deseja ou necessite, mas nós temos um sistema que é aberto, universal, é gratuito, mas que também exige um zelo nosso como cidadão, para que a gente também saiba buscar no momento que a gente efetivamente precise. Aos casos de que quem tem condições, é uma grande polêmica quando se discute SUS.
O caso do cidadão que tem condições de ser atendido pela rede particular, onde haja uma rede particular que lhe permita buscar essa rede, se pelo aspecto da moralidade ele pode ou não frequentar ou ocupar ou demandar o Estado nessa rede. E aí nós temos que observar uma outra ótica. O nosso Estado ele é tocado pela arrecadação tributária. O Estado não fabrica o dinheiro próprio. O Estado ele é mantido pela arrecadação, ele é mantido pelo cidadão, e nós temos uma carga tributária, não é a mais elevada do mundo, mas é uma carga tributária elevada. Nossos tributos são pesados, eles oneram o nosso cotidiano, e é muito simbólico que até o mês de junho, tudo aquilo que o brasileiro produz, de janeiro a junho, equivale àquilo que é pago de tributo. Então, todo esse período que o cidadão produz, ele paga para o Estado, corresponde ao volume de receita que é repassada ao Estado, para que o Estado entregue serviços públicos. A nossa lógica ainda não permite que aqui o montante que é repassado ao Estado volte como serviços de qualidade. Temos visto uma cobrança maior do cidadão, é um outro ponto. Nós devemos saber cobrar. A população brasileira é muito pacata. A gente observa outros países aí pelo noticiário que por muito menos reivindica seus direitos, mas tem melhorado. Acredito que tenha melhorado no envolvimento maior do cidadão no seu papel de cidadão, né, na cobrança de cidadania. E isso faz parte da reflexão que o cidadão deve fazer na hora de procurar o sistema, se efetivamente ele necessita, se ele pode ou não usufruir da sua capacidade econômica e financeira de buscar uma outra opção que não ocupar um sistema que tem uma demanda da população mais carente que ali dele necessita. Isso pela ótica da rede pública. Pela ótica da rede privada, o usuário também tem que saber cobrar o seu plano de saúde, também tem que saber reivindicar que o plano entregue aquilo que foi contratado, né? Nós temos sempre que lembrar que no momento de contratação, o plano lhe oferta benefícios. O plano lhe convence a contratar aquele pacote pautado numa preocupação sua em saúde pública, em saúde, na sua saúde, e que você terá uma garantia de entrega daquilo que você necessitar, se você vir a necessitar. Tal qual um seguro de veículo, torça para não precisar, mas se precisar, o plano tem que estar apto, tem que estar pronto para lhe entregar. E é esse ponto que tem que ser cobrado. O cidadão tem que ser fiscal do seu plano de saúde. Nós temos a agência reguladora que é responsável para acompanhar os planos, mas fiscal nenhum é mais comprometido, mais obrigado do que o próprio usuário que custeia esse plano, esse pacote com os planos privados, né? Então, essa preocupação, e pelo aspecto da judicialização, nós temos as opções para quem necessita, não tem condição do advogado privado, a defensoria. Para quem tem a condição de contratar um advogado privado, busque seu advogado, faça com que o seu plano de saúde entregue aquilo que você tem direito, aquilo que você tem necessidade. E na compreensão do nosso sistema, essencialmente é isso. Temos que saber entender o sistema SUS, universal e gratuito, mas é custeado pelo nosso erário. E, em razão disso, a gente tem que ser o primeiro a zelar por ele. E também, no aspecto privado, naqueles planos privados, lembrem sempre que o cidadão do lado de cá, ele é um consumidor e ele está assegurado e resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor. Nas dúvidas, sempre procure um advogado, que o advogado tem o remédio, a solução para a sua necessidade, seja pública, seja privada. Temos profissionais, o direito lida com isso. A nossa atividade é ligada a isso. Nós
trabalhamos com isso e não deixem de procurar, porque muitas vezes a população necessita de algo e deixa de alcançar isso, ou paga um preço mais caro por falta de uma precaução, de uma consulta simples a um advogado. Já queremos aqui agradecer o Dr. Marcones por ter aceitado o desafio de estar aqui conosco, né, que a gente sabe que não é fácil tirar um tempinho para vir aqui, mas ele se dispôs a estar trazendo essas informações importantíssimas para você, telespectador. Então, muitíssimo obrigado, Dr. Marcones, por ter aceitado o convite de estar aqui no Missão Saúde na TV, não é isso, Dr. Marcos? É verdade, eu ainda tinha aqui algumas perguntas ainda, mas o programa... Não, peraí, né? E a gente aqui... Quem tem, né, toda hora que tem um advogado para estar explorando a respeito de... O pessoal fala, eu quero saber do meu direito. Aí, então tem que, quando tem uma consulta 0800 aqui no programa, tem que perguntar. Eu sei também que, assim como eu também, o telespectador ficou um gostinho de quero mais, quero saber mais dos meus direitos também. E também até acredito, doutor Marcones, que do outro lado da ponta também tem aquele também que está à frente do plano de saúde, também que está à frente da gestão, que também tem direitos também, né? Nós falamos, quando se fala em direito, pensa-se só do lado do paciente ou do cliente, mas quem está do lado da gestão, quem está também do lado da administrando um plano de saúde, também se vale do direito também, não é verdade? Então, eu gostaria de dar aqui essa pergunta aí, antes de encerrar o programa. Bom, olha, pelo lado público, aquilo que eu falava, o poder público, ele tem uma demanda que é limitada ao quantitativo da sua população, ou seja, a União tem mais de 200 milhões de usuários que ela tem que atender. Mas a União, e aí os estados e os municípios, não têm o recurso correspondente. Os recursos não chegam até esse quantitativo. E volta a falar, o direito ele é um termo, inclusive, vindo do direito alemão, e que são as escolhas trágicas, né? O Estado tem que entregar dentro da sua limitação, dentro da sua capacidade, mas ele não consegue operacionalmente e financeiramente suportar caso toda a população, caso todo o volume daquele Estado, daquele município ou da União venha procurar o sistema ao mesmo tempo ou num volume muito elevado. E essa limitação é que faz com que nem sempre a rede esteja apta, a rede tenha condições de atender. O limitador é sempre operacional e sempre econômico. Nós sabemos, exemplo, do quantitativo de médicos no Brasil, é um quantitativo limitado, destacadamente nas regiões amazônicas. A região não consegue atrair profissionais, a região não consegue competir com a carência do Centro-Sul a ponto de atrair profissionais para essas regiões. Pelo lado do privado, do plano, a mesma coisa, né? Os planos, eles são obrigados a ter seguros. Eles têm seguro para que possa operacionalizar no sistema de saúde, para que ele possa entrar nesse mercado, para que ele se instale no Brasil, eles têm que ter lastro, eles têm que ter seguro e demonstrar que tem aptidão e condições de atender a demanda. Mas sempre lembrando que também passa por esse fator de limitação da capacidade financeira e operacional do plano. Não, plano algum suportaria que todos os seus contratantes, os usuários, o procurassem ao mesmo tempo para um atendimento de um tratamento experimental fora do país. Eles não suportariam. Então, o teto, todos têm. A rede pública, ela tem seu teto, o plano de saúde também tem seu teto, e isso é o que vai balizar a capacidade de ou da rede pública ou da rede privada de atender os seus usuários. Bom, então o tempo já não nos permite mais. Agradecer ao Dr. Marcones Santos, que se dispôs a participar do programa, a instruir o telespectador. Certamente muitas dúvidas foram esclarecidas, algumas podem ter
ficado, mas nós vamos tentar, em outra oportunidade, trazer novamente o Dr. Marcondes aqui para dirimir essas dúvidas, adentrar mais por esse campo do direito na saúde, tanto para o paciente quanto para quem está do outro lado da ponta, prestando serviço também. Então, muito obrigado, doutor Marcondes. Fique à vontade para as considerações finais. Nós já agradecemos ao telespectador que ficou conosco do início ao final, participando, mandando perguntas e prestigiando o programa. Muito obrigado. Não, que agradeço o convite, sempre à disposição para compartilhar esse lado nosso, essa atividade nossa. E o direito também, a advocacia, ela é uma atividade não é comercial nem eminentemente privada. A mesma Constituição que trata do direito à saúde, ela estabelece que a advocacia é uma função essencial de administração da justiça, logo tem caráter de função pública, né, de social, e a gente tem esse mistério, essa função de compartilhar conhecimento, de orientar. E a orientação maior que eu sempre dou, né, de que sempre consulte, tenha advogado para a sua rotina, consulte seu advogado, busque informações. Nosso sistema ele é baseado em lei, a gente tem lei para tudo, e a gente sempre ouve falar lei nova, e não tem a preocupação de entender, de compreender que implicações isso vem para o nosso cotidiano. Então, procure ter sempre uma rotina de consultar periodicamente seu advogado. Conheço aqui, se não todos, mas uma grande maioria, o rol dos advogados de Marabá, conheço praticamente todos, e são profissionais de altíssima competência. Então, conviva com seu advogado, tenha o elo com seu advogado, e debata, mostre seus contratos, porque é uma necessidade que você só tem a enriquecer com o trabalho de um profissional fazendo parte do seu cotidiano, principalmente quando se trata de necessidade relacionada à sua saúde. Eu já quero mandar um abraço lá para o pessoal do escritório SSM, que fica lá no Amazon Center, sala 405 e 406. Está passando aqui embaixo o endereço, o telefone. Qualquer coisa, faça o agendamento, né? Procure atendimento, como foi bem colocado aqui pelo Dr. Marcondes. É importante você estar bem instruído, ok? Então, muitíssimo obrigado a você, telespectador, por estar aí conosco até esse momento. Muito obrigada e fique ligadinho sempre no programa, trazendo as melhores informações. Missão Saúde na TV.